Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui na área para mais um grupo da Copa do Mundo, mais um vídeo. Grupo E que tem Alemanha, Espanha, Japão e Costa Rica. E antes de tudo eu quero que você se inscreva aqui no canal. Não custa nada para você se inscrever no canal, isso me ajuda demais. E também curtir o vídeo, porque é muito importante para criar relevância aqui no conteúdo que eu faço todos os dias, beleza? Então vamos começar, a gente tem aí um grupo com duas seleções que são realmente maiores, né? A Alemanha e a Espanha já tem títulos de Copa do Mundo, chegam aí cada uma com o seu certo favoritismo, depois seguidas de Japão e Costa Rica com menos badalação. Vou começar analisando a Alemanha, que vem agora com o Hans Flick para a Copa do Mundo, né? Em 2018 caiu na primeira fase com o Joachim Löw, viu que tinha uma necessidade de começar um processo de renovação que estava se encerrando ali e começou com o Hans Flick, que ganhou tudo com o Bayern de Munique numa temporada só. Hans Flick é um cara que eu gosto bastante, acredito que seja um novo Joachim Löw, um cara que realmente para tocar um projeto de futuro com a Alemanha, mas que para essa Copa do Mundo chega com problemas justamente por não ter uma seleção com tantos talentos individuais assim. Aposta mais no coletivo, aposta mais em ser um time que tem a base do Bayern de Munique basicamente, né? São 6 titulares do Bayern que atuam nessa Alemanha e esse é um ponto positivo da equipe. Por outro lado, é um time que não tem aquele cara que você olha e fala: esse é o cara, né? Como a Argentina tem o Messi, como o Brasil tem o Neymar, como a Inglaterra tem o Kane, por exemplo, como Portugal tem o Cristiano Ronaldo. A Alemanha não tem esse cara, né? A França tem o Mbappé. Então acaba que a Alemanha precisa apostar muito mais no conjunto. E claro, né? Que tem suas principais peças, que são o Neuer, o Kimmich, mas ainda assim não são jogadores que você fala: eles vão decidir uma Copa do Mundo quando precisar para a Alemanha. E talvez isso nem seja um grande problema para a Alemanha, porque ela realmente sempre aposta mais no coletivo do que no seu talento individual. Tanto que foi assim em 2014, quando venceu a Copa do Mundo. As principais ausências da Alemanha para a Copa são o Hummels, o Gosens e o Reus. Eu particularmente acho que o Reus é o que pesa mais aqui como principal ausência, mas é bom destacar que são 3 peças que estão fora da Copa do Mundo. A espinha do time tem o Neuer no gol, que é um grande goleiro e uma das principais peças do time, repetindo aqui, né, para vocês. Kerer, Sully, Rudiger e Raum. É uma zaga que é boa, mas já teve, né, ótimos sistemas defensivos no passado alemão, então acaba que fica um pouco abaixo do esperado, principalmente nas laterais, que já viu, por exemplo, Philipp Lahm representar a Alemanha, hoje com Kerer e Raum, dá um pouco mais de desconfiança ao público, ao torcedor alemão. No meio de campo é o grande ponto, né, o que começa a ser o grande processo da Alemanha, o grande ponto alto dessa seleção, que é o Kimmich e o Goretzka ali atrás na dupla ali de volantes, podendo ser também Kimmich e Gundogan. Mais à frente você começa a ter um trio de montagem de jogadas, né, um trio de armação também muito interessante, com Gnabry, Miller e Sané, são 3 jogadores de grande qualidade técnica, e no ataque, né, o grande desfalque da seleção também que eu esqueci de falar, é o Werner, que está lesionado. Então acaba que o Havertz, da posição do Miller, que é meio ofensivo, ele sai, né, deixa o Miller lá e sai para compor o sistema de ataque ali, o sistema de centroavante, com o centroavante que deambula mais, né, que corre mais, que monta mais jogadas, que às vezes é até mais um falso 9 do que um cara ali para fazer os gols, como o Werner é, como o Lewandowski é, como outros jogadores que representam a camisa 9 um pouco mais definido do que o Havertz será nessa Copa do Mundo. Outro também peso que traz a seleção é a ausência do Toni Kroos. Ele não é uma ausência tirada da convocação, mas é uma ausência por opção do jogador. Mas eu acho que não será tão sentida, não pela falta de qualidade do Kroos, pelo amor de Deus, é um grande jogador, mas porque o Kimmich hoje e o Goretzka representam sim um setor ali que não deixa a desejar, né? Se fosse, por exemplo, um lateral esquerdo que estivesse se aposentando e entrasse o Raum, seria assim um peso a ser sentido. Mas como hoje a volância, né, o setor de meio de campo da Alemanha não carece de peças, a ausência do Kroos não é tão sentida assim. A Espanha, por sua vez, chega com a ausência de Sérgio Ramos e De Gea, né, com o Luis Henrique querendo um processo de renovação um pouco mais firme. Acho que a Espanha, das campeãs mundiais, é a que mais passa pelo sistema de renovação de peças, pelo sistema de tirar realmente, limpar aqueles jogadores que estavam, né, fazendo sucesso na seleção antigamente, porque eles já estão, obviamente, com uma idade avançada. O Piqué, por exemplo, não está mais no processo de renovação. É um time que vem mudando cada vez mais. Então é mais uma europeia em transição e a principal, na minha visão, entre as que foram campeãs aí mundiais. O time tem Unai Simon, Carvajal, Eric Garcia ou Laporte na zaga, Paul Torres, Jordi Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Ferran Torres, Morata e Sarabia.
É um time que ele varia entre alguns jogadores que ainda estão, né, representando uma safra mais antiga, que é o Jordi Alba, o Busquets, o Morata, o Sarabia, com jogadores que estão com uma idade ainda nova, bem jovem, com o Gavi, o Pedri do Barça e o Ferran Torres, que tem 22 anos, tem o Eric Garcia também com 21 anos. Então é uma seleção que ela mescla peças que são de idade avançada, Carvajal, Jordi Alba, Busquets, com peças novas que são o caso de Gavi, Pedri e jogadores aí também tem mais um de 21 anos, quem que é? 22 é o Ferran Torres e de 21 que é o Eric Garcia. O que eu penso dessa seleção, desse time do Barcelona em si, desse time da Espanha em si? É um time que tem sim suas qualidades técnicas, tem sim seus jogadores em ponto alto, mas é uma seleção para 2026, né, onde ela aposentará esses jogadores mais de idade avançada, terá o Gavi e o Pedri com uma idade mais avançada, e aí sim conseguirá montar um time mais competitivo. Hoje, a Espanha não vai nem fica, né? Tem um time que não tem um jogador de grandiosa qualidade técnica para fazer a diferença. Esse cara poderia ser o Gavi, poderia ser o Pedri, mas acaba que poderia ser o Ansu Fati, que está no banco. Mas acaba que esses caras, eles não têm o mesmo gabarito que tinha, por exemplo, o Neymar com 18, 19 anos. E esse é um perigo, porque é uma seleção que ela não está consolidada de nenhuma forma. Não é nenhuma seleção nova que chega com tudo e nem uma seleção velha com vários medalhões. E isso, por mais que alguns gostem, para mim, não é uma seleção muito interessante. Outro ponto que pesa bastante é que o Real Madrid parou de utilizar, né, peças que são da seleção espanhola. Não tem tantos espanhóis no elenco do Real Madrid. Hoje no Real, na final da Champions, por exemplo, só 2 espanhóis jogaram a final da Champions. Desses 2, só o Carvajal está no time titular da Espanha. Então, o principal time da Espanha hoje não tem jogadores representando a seleção. E isso é um pouco complicado, né? Porque a Espanha hoje tem 6 peças que são do Barcelona, que caiu na primeira fase da Champions. Esse é um fator a ser levado muito em conta. 2 jogadores que atuam em times medianos da Espanha, né, que é o caso do Unai Simon, que atua no Bilbao, e do Pau Torres, que é do Villarreal, e um atua no PSG, que é o caso do Sarabia, um do Real Madrid, que é o Carvajal, que eu já falei, e um é do Atlético de Madrid, que é o Morata, que está longe de ser um camisa 9 do poderio do Lewandowski, do Kane. Então é uma Espanha que para mim passa desconfianças, e aí você vai entender um pouco mais do meu raciocínio mais para frente, quando eu falar por que eu acho perigoso esse time ficar ainda na primeira fase da Copa do Mundo. Eu vou começar falando aqui da Costa Rica, que é a seleção mais fraca do grupo, e essa eu acho que não levará perigos para a Espanha, para deixar para o fim a seleção que eu acho mais perigosa do grupo, que é o Japão. A Costa Rica chega longe de ser o time de 2014, é um time que penou até para classificar para a Copa do Mundo. Eu, inclusive, tinha diversas vezes que eu via a Costa Rica tendo que ganhar uma partida para ir para a Copa, mas eu não tinha coragem de investir, porque o time é muito fraco. Eu até anotei aqui a escalação do time, para vocês entenderem, ó. Navas, Oscar Duarte, Celso Borges, Brian Ruiz e Royal Campbell. Desses 5, todos vão para sua terceira Copa do Mundo. O que acontece é que a seleção é muito antiga. Do time titular, 7 jogadores já têm 30 anos ou mais, o que também é um peso muito grande para você ter uma seleção disputando em alto nível com jogadores da Alemanha, da Espanha. São jogadores que de fato são muito fortes fisicamente, são muito fortes em termos táticos e técnicos. Isso tudo para você segurar com um time antigo é um peso. Outro peso, se apenas um atua nas 5 principais ligas, que é o goleiro, o Navas, o Keylor Navas atua no PSG. Então você tem 5 atuando na Costa Rica. Outro peso grande, que você tem um enfrentamento muito mais baixo, jogando na CONCACAF, na Liga da Costa Rica Nacional. Então assim, você tem o Navas no PSG, o Fuller no Herediano, o Duarte no Al-Wehda do Catar, o Calvo no Konyaspor, o Oviedo no Real Salt Lake, o Gerson Torres no Herediano, o Celso Borges no Alajuelense, o Terreda no Herediano, o Bennett do Sunderland. Essa é uma aposta para Costa Rica, um jogador jovem que pode aí ser o destaque da seleção, o Contreras do Herediano e o Campbell do Leão. E ainda deixam o Gamboa fora da Copa com 33 anos, que nem é tão velho para essa seleção e é um dos únicos que atuam numa das principais 5 ligas europeias, que atua no Bochum, e ele não foi convocado. Então a Costa Rica chega como uma das principais seleções a serem saco de pancadas da Copa do Mundo do Catar, e para mim é a pior seleção entre as 32 que estão na Copa. Você pode falar de Irã, de Arábia Saudita, mas para mim hoje mais organizada é a seleção da Costa Rica, que não sabe o que quer e não tem nada ao que aspirar. Para mim toma goleada da Alemanha, toma goleada da Espanha e ainda perde para o Japão ali por 2-0 ou até por goleada também.
O Japão, por sua vez, chega com uma ótima safra. Para mim, é o melhor time asiático hoje. É um time que vem num processo muito interessante das Olimpíadas, onde ele perdeu somente na semifinal para a Espanha, num jogaço, perdeu por 1-0 e perdeu no terceiro lugar para o México, que também tinha uma grande seleção. Então, assim, é uma seleção que chega com uma safra nova de jogadores, mas uma safra que tem também já experiência europeia. E o que é muito interessante, dos 26 convocados, apenas 6 atuam no Japão, que para mim é um ponto muito positivo, já que 14 atuam nas principais ligas e o resto está dividido aí em ligas que são das principais ligas aí europeias, mas que são de segundo escalão, né? Championship, segunda divisão da Alemanha, enfim. A zaga, que sempre é o principal problema do Japão, ela é um pouco mais alta para essa Copa do Mundo, e o que me traz um pouco mais de confiança para investir na seleção japonesa. O Gonda, por exemplo, o goleiro atua no Shimizu Pulse, ele tem 1,87. É baixo para um goleiro, mas não tão baixo. A zaga, Yoshida do Schalke, que é uma zaga que toma muitos gols, o Schalke é um dos principais, um dos piores times da Alemanha, esse é um ponto negativo, mas ainda assim o Yoshida tem 1,89. O Tomiyasu do Arsenal, que é o ponto alto do sistema defensivo do Japão, ele tem 1,88. Então é uma zaga alta e que não passará problemas com jogadas aéreas. Dos lados tem o Sakai, que já teve experiência internacional, apesar de atuar no Urawa Reds, que é do Japão, e o Nakayama do outro lado, que atua na segunda divisão da Inglaterra pelo Huddersfield. E aí do meio para frente você tem diversos jogadores de muita qualidade técnica. O Endo, que atua no Sporting, o Endo, que atua no Stuttgart, o Morita, que atua no Sporting, o Kamara do Frankfurt, que tem sido um dos principais jogadores da equipe do Frankfurt na temporada. É um jogador de muita qualidade que pode tanto ir para o lado das pontas do Japão, quanto jogar um pouco mais atrasado no estilo tático, né, do Moriyasu, que é o técnico do Japão. O Ito, que joga no Hans, esse é um pouco mais de menor nível em relação aos outros. O Minamino, que atua no Mônaco, na ponta esquerda, pode dividir essa ponta esquerda com o Takefusa Kubo, que joga muita bola na Real Sociedade atualmente. Então é um time que tem muitas peças para se recorrer. E como centroavante tem o Asano, né? O Furuhashi não foi convocado para a Copa, que era do Celtic. Essa é uma baixa que para mim eu não entendi muito bem o porquê que ele não está na Copa do Mundo, já que é um dos principais jogadores do Japão na temporada 22-23. E ainda no banco você tem o Mitoma, que é do Brighton, que pode também ser titular durante a trajetória do Japão. E você tem o Hitsu Duan do Freiburg, que pode jogar na ponta direita no lugar do Ito, que eu falei que não é um jogador que me traz tanta confiança como o Duan traz, por exemplo, do Freiburg, e que vem jogando muita bola. Então é um time que tem muitas opções ofensivas, é um time que no ataque, em termos de centroavante, ele fez algumas escolhas erradas através do seu técnico, né, o Moriyasu, mas ainda assim é um time que tem pontas muito rápidos de qualidade, tem centroavante que consegue dar conta do recado, que é o Asano, Maeda também, que é jogador de qualidade, e ainda atrás tem uma zaga que não é baixa, que sustentará bastante as jogadas aéreas vindas da Alemanha e da Espanha ou até da Costa Rica, e tem um goleiro que parece mostrar segurança também, mesmo jogando na Liga Asiática. E aí eu tenho duas apostas para entrar no Japão. Primeira aposta, Japão para marcar mais de 2,5 gols. Eu tenho um confronto contra a Alemanha e Espanha, que são realmente confrontos difíceis, mas eu espero que o Japão marque um gol, pelo menos em um desses dois jogos, ou até pode marcar 2. Contra a Costa Rica eu espero uma vitória por 2 ou 3 gols do Japão, com a risco de eu ganhar minha bet só nesse jogo. E eu tenho chance do Japão avançar de fase, tendo um jogo a mais às oitavas. Com isso eu tenho 4 jogos na minha visão, ou 3, para o Japão marcar 3 gols, uma média de 1 por jogo. Como o ponto alto do Japão é o setor ofensivo, para mim essa bet ela tem o seu valor e por isso eu vou nela com meia unidade, pagando 1,65 na Betano. Outra aposta que eu gosto bastante no Japão é para ele se classificar nesse grupo pagando 4,33. Para mim vale realmente o investimento numa cotação que está muito alta para um time que enfrentará a Espanha, que não tem uma safra muito boa, e a Alemanha, que pode ser uma nova decepção na Copa. O Japão, se vocês não lembram, foi o time que o Brasil teve mais dificuldades para vencer, tá certo? Nos amistosos. Venceu por 1-0 com um gol de pênalti. Então é uma seleção que sabe muito bem se sustentar contra equipes grandes. E para mim o Japão pode explorar muito bem os contra-ataques, pode explorar muito bem os buracos deixados por uma Espanha que não tem tanta experiência assim, e pela Alemanha, que ainda está em processo de formação final. E contra a Costa Rica é um time que dificilmente vai deixar passar uma chance de vitória. Então por isso eu vou ao Japão para classificar a 4,33 com 0,2 unidades, ou seja, 1/5 da minha unidade. Comentem no vídeo se vocês gostaram da análise, o que vocês acham, vocês concordam, se vocês acham que o Japão vai conseguir passar,
se vocês acham que a Costa Rica pode surpreender. Enfim, é isso e curtam o vídeo. Valeu e vamos pro grupo F que tá acabando aí os grupos da Copa do Mundo.